Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, Uninter, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará mais de 400 programas produzidos nos últimos anos. Hoje nós temos como tema a participação comunitária. E para isso nós convidamos o senhor Éder de Souza, ele que é militar da reserva e é presidente da Câmara Regional do Boqueirão. Éder de Souza também foi presidente da Associação dos Militares do Paraná, presidente da Associação de Amigos do Boqueirão. Ele possui curso técnico em administração, já foi membro de vários conselhos comunitários de segurança, inclusive representando a cidade de Curitiba na primeira Conferência Nacional de Segurança em Brasília, e também participou de conselhos escolares. E agora, algum tempo atrás, eles organizaram nesta região da cidade, chamada Boqueirão, a Câmara Regional do Boqueirão. Eu gostaria, professor Éder, que o senhor nos explicasse como é que surgiu essa ideia e quais são as atribuições desta Câmara, que tipo de trabalho vocês fazem, enfim, o senhor nos desse um panorama da Câmara Regional do Boqueirão, que é algo inédito, não apenas aqui em Curitiba, mas acredito em todo o Brasil. Sim. Primeiramente, boa tarde, professor. Agradeço imensamente o convite que o senhor nos fez e dizer assim que a Câmara Regional Boqueirão, ela começou de uma ideia em 2012, em que nós reuníamos diversas lideranças regionais para discutir a situação da nossa comunidade. E como já haviam diversas associações de moradores na nossa região, nós percebemos que havia uma necessidade de fazer uma coisa mais ampla, né, e uma denominação também mais forte, para que a gente conseguisse realmente atingir os objetivos. Porque enquanto você tem várias associações no mesmo local, você tem uma dificuldade muito grande de você desenvolver um trabalho, porque existe, querendo ou não, né, existe a questão do orgulho, né, e as pessoas acabam, às vezes, colocando o orgulho à frente do interesse comunitário, e isso acaba dificultando. Então, na nossa entidade, desde 2012, em 2012 nós começamos as reuniões. Então, de 2012 a 2013, passou pela nossa entidade aproximadamente 150 pessoas lá. E esse trabalho, o pessoal foi percebendo que não era aquilo que ele queria, achou que iria receber também, né, quando viu a denominação Câmara Regional, porque ele faz um link com a Câmara Municipal. E quando percebeu que não era uma atividade exclusivamente político-partidária, ele pensou que poderia participar do grupo para poder realmente alavancar um cargo político, ele automaticamente ele acabou saindo. E isso fez com que as pessoas que fossem ficando eram realmente as pessoas interessadas em desenvolver o trabalho nosso. Agora, professor Éder, vocês reúnem lideranças de várias áreas, Sim. Área esportiva, de associações de moradores, associações comunitárias, e o objetivo dessa Câmara, ela surge para unificar as lutas, os interesses da comunidade. Me parece que ela já transcendeu o bairro do Boqueirão, que é um dos maiores bairros de Curitiba, com mais de 100 mil habitantes, tem um dos maiores PIBs da cidade, porque é um bairro com muitas indústrias, muitas empresas, e também me parece que lá a renda per capita da população é acima da média da própria cidade. Então ela transcende hoje o próprio bairro do Boqueirão? Sim. Hoje a Regional Boqueirão, segundo informações, ela é a segunda em arrecadação de impostos de Curitiba. É a segunda regional
né, com maior arrecadação. É uma área com 230 mil habitantes, acredito que já deve ter passado isso também, né? E realmente a proposta da Câmara Regional do Boqueirão é trazer realmente uma nova iniciativa, né, um novo formato de trabalho. Inclusive eu até peguei um gancho com relação à Câmara Municipal de Curitiba, né? Que nós pegamos um modelo, né? Porque nós temos a Câmara Municipal de Curitiba como um modelo, até em virtude do trabalho que é realizado hoje na Câmara Municipal, né? Então, nós temos comissões na nossa Câmara também, né? E como o senhor mesmo falou, na nossa entidade nós temos a presidente do Conselho Regional de Saúde, é membro da nossa entidade, o presidente do Conselho Regional de Cultura é membro da nossa entidade. Então nós temos vários representantes também inseridos na própria comunidade. E ao mesmo tempo que nós procuramos também ocupar território, que nós chamamos, né? Colocar as pessoas, expor as pessoas o máximo possível em diversas iniciativas da própria sociedade civil organizada, né, que ela acaba representando, quer seja na área de saúde, quer seja na área de educação, quer seja na área de cultura, quer seja na área de segurança também, que nós tanto precisamos, né, quer seja na área do urbanismo também. Então, a proposta realmente essa, é tentar ocupar território com pessoas de boa índole, de bom caráter, né, e que não tenham apenas a finalidade político-partidária, né, que busquem realmente trazer o bem da coletividade da nossa comunidade. Agora, professor Éder, vocês também procuram capacitar as pessoas, fazem reuniões periódicas, fazem curso de capacitação para que os membros da própria Câmara eles estejam melhores preparados para atuar naqueles segmentos que eles representam, como o senhor colocou, a área de segurança, que o senhor tem uma experiência grande, foi militar durante muitos anos, na área de saúde, na área da cultura. Esse também é um objetivo, capacitar as lideranças para o trabalho comunitário? Inclusive faz parte das nossas competências previstas estatutariamente, né? Nós fizemos questão realmente de poder fazer isso, porque nós percebemos, professor, que a comunidade, com o conhecimento que ela tem hoje, ela ainda não está capacitada hoje para poder discutir questões como orçamento, né? Questões como plano diretor, questões como a própria segurança pública, questões como o Plano Nacional da Educação. Então nós precisamos, e graças a Deus até com o apoio do senhor mesmo, né, nós pudemos desenvolver uma palestra sobre questões orçamentárias, né, e no começo do ano, agora 2015, nós fizemos também uma palestra sobre liderança também, né, e nós buscamos com todo esse trabalho, com todo esse empenho, tentar realmente levar para os nossos membros, principalmente, né, e posteriormente a nossa comunidade, o conhecimento necessário para que nós consigamos atingir o objetivo, né? Porque uma coisa é você ser convidado para um evento e você chegar lá para aplaudir simplesmente, né? Cumprimentar todo mundo, sair na foto, isso é muito bonito, né? Agora, tornar efetiva mesmo a tua participação, fazendo um link posteriormente, né? Digamos, não resolvi o problema agora, não tem problema, mas eu quero saber quando vai ser resolvido. Então é essa a nossa intenção, né? Não é somente atacar a consequência do problema, é atacar a causa também, né? E onde torna mais difícil, né? Agora, Éder, vocês têm lá no estatuto de vocês um princípio de que a Câmara Regional do Boqueirão não é uma entidade nem de oposição e nem de situação. A preocupação é a defesa dos interesses da comunidade. Eu gostaria que você nos explicasse isso, a importância de ter essa visão comunitária e não estar vinculado a nenhuma posição ou outra posição política. Bom, é uma situação um pouco complicada, né? Mas é assim, o fato de nós não sermos nem oposição nem situação, ele vem de uma necessidade da própria comunidade. Porque quando nós percebemos que muitos partidos políticos, né, posicionam contrariamente ou favoravelmente a um governo, há um prejuízo. Por quê? Porque nem sempre você vota uma matéria, você vota uma intenção partidária.
né, onde o prejuízo recai no próprio cidadão. Porque, na minha opinião, professor, vereadores, deputados, senadores, o próprio prefeito, né, nenhum deles foi eleito para se tornar oposição ou situação, ele foi eleito para defender o cidadão, independente das questões partidárias. E aí vem a dificuldade, porque quando nós percebemos que as pessoas se posicionam contrárias a um governo, ela acaba não vendo o conteúdo da matéria, né? Não percebendo que de repente aquela proposta poderia ser boa, mas ela acaba não se tornando boa porque o próprio partido diz, olha, você se posiciona contrário, né? O próprio sistema político, né? E nós queremos combater isso também. Eu já, inclusive, me pronunciei diversas vezes na Câmara Municipal para o próprio líder, o presidente da Câmara, né? Eu me posicionei dessa forma, que eu acredito assim que tanto vereadores quanto deputados, quanto senadores, né? Eles não devam ser nem não devem se posicionar nem como situação nem como oposição, porque isso o maior prejuízo é do cidadão. O interesse público sempre em primeiro lugar, em primeiro lugar, defende a Câmara. Bem isso. Agora, professor Éder, o senhor colocou que no início vocês se inspiraram até na forma de organização de uma Câmara Municipal. Isso. Porque vocês têm comissões técnicas e essas comissões, elas debatem determinados temas. Eu gostaria que você explicasse aonde vocês se reúnem, quantas vezes vocês se reúnem no mês, quais são as lutas que vocês encampam e já encamparam da comunidade do Grande Boqueirão, enfim, nos fizesse assim um relato dos trabalhos de vocês, que é uma entidade relativamente nova, mas que já ganhou muita credibilidade pela seriedade dos objetivos e principalmente da participação dos seus membros. Sim, não foi difícil, viu? Não foi fácil, né, professor? Nós tivemos aí no começo um trabalho muito difícil de poder ser organizado, porque por mais com a minha formação técnica administrativa, né, você reunir moradores e empresários que não estariam acostumados a uma administração, né, aos princípios administrativos, né, de uma entidade, não seria fácil, mas graças a Deus, eu sempre falo isso, as pessoas que estão hoje compondo a nossa entidade, elas entenderam a proposta que eu iniciei e nós fazemos encontros. Há 2 anos atrás nós fazíamos um encontro por mês, agora nós fazemos um encontro semanal. Então, toda quarta-feira, das 19 horas às 20h30, nós debatemos questões da comunidade. Mas não era assim, né? Nós fazíamos uma reunião um pouco dispersa, até nós chegarmos até o formato ideal para que nós pudéssemos conduzir. Porque, como eu disse para o senhor, a gente se baseia muito na Câmara Municipal. Então, eu procurei fazer um estudo do trabalho realizado na Câmara Municipal, uma forma de pronunciamento, né, de relator, a questão dos horários também. E, né, como disse, sem querer querendo, eu acabei colocando a questão da disciplina de horário também, de dia e horário. Porque você se reunir uma vez só, no mês, você não consegue resolver os problemas. E vocês encaminham essas reivindicações para... Lá no Boqueirão tem uma administração regional, sim, tem outros órgãos também, sim, do Estado, e mesmo para a própria Câmara. As decisões desta Câmara, eles vão para os vários órgãos que compõem a administração pública? Sim, nosso trabalho é realizado através de requerimentos, né, de encaminhamentos, né, e nós aprendemos até com uma questão legal de que de uma entidade para outra, de uma entidade para um órgão público, você não faz um ofício, você faz requerimento, né, ofício você faz de uma entidade administrativa para outra, né, e nós procuramos trabalhar dentro dessa legalidade. Nós atuamos também em audiências públicas, né? Nós atuamos em conferências também. Então, apesar de que todos os membros hoje, professor, eles trabalham. Né? Aí o senhor me pergunta, mas em que momento que o pessoal realiza isso? No momento de folga. Né? Então, é tão impressionante porque nossos membros, né? Eu até, no momento apropriado, gostaria de falar o nome deles aqui, né? Não, pode falar, fique à vontade, professor.
fazer citação com relação a comissões, né? A professora Eva, que é da nossa Comissão de Saúde, o Leandro, o Jorge também, que é da nossa Comissão de Saúde, tem eu que estou na Comissão de Educação da nossa entidade, junto com a Irenita, né? Temos também a Comissão de Cultura, que é formada pelo Maestro Isaías, que o senhor conhece, pela Zilda e pelo Wilson, né? Temos a Comissão de Segurança, que eu passei a fazer parte, né, juntamente com o Leandro, né, porque nós vimos a necessidade que, infelizmente, hoje ainda, mesmo tendo comissões criadas, nós acabamos não conseguindo repassar para o cidadão ainda a importância dele vir participar de uma entidade dessa, né? E também temos uma comissão de esporte que é formada pelo João Bueno, a comissão de urbanismo que é formada pelo Carlos também, que é a maior comissão que nós temos, né? Tem 5 membros, né? Tem o Jonas, tem o seu Raul, tem o seu José Greger, uma pessoa de quase 80 anos, né? Tem o seu Salviano também. Então, peço desculpa até se eu esqueci algum nome, né? Agora, professor Éder, como é que as autoridades veem a comunidade se organizando, participando, tendo uma formação técnica para enfrentar esses problemas? Porque nós sabemos que muitas vezes as audiências públicas, elas se constituem mais de apresentação daquilo que os órgãos públicos querem mostrar. E vocês preparados, articulados, como é que eles veem? Eles já estão respeitando, estão se preocupando, sabem que ali tem pessoas que não podem ser enganadas facilmente? Eu gostaria que você nos relatasse a esse respeito. É tão importante essa sua pergunta, professor, né? E assim, o mais importante quando você inicia, você tem uma iniciativa comunitária, é você demonstrar realmente o teu caráter, né? A tua personalidade. Porque quando você demonstra o teu caráter, a tua personalidade, a pessoa percebe que você é aquele tipo de pessoa, né? Ela não vai tentar nenhum tipo de aproximação escusa, né? Então, e nesse momento nós percebemos que nós precisamos de fazer parceria, né? Então, quando você demonstra parceria, porque a administração pública, nós sabemos que é formada por... a maioria deles é de pessoas de bem, né? A Câmara Municipal, né? A Assembleia Legislativa, nós sabemos que tem muita pessoa de bem. É claro que nós percebemos também alguns equívocos ainda da natureza, né? Mas infelizmente isso faz parte, mas nós precisamos acreditar nas instituições e nós queremos fazer a nossa parte. E principalmente, professor, nós buscamos uma independência, porque nós não dependemos da prefeitura para fazer as coisas, nós não dependemos da Câmara Municipal para fazer, não dependemos da Assembleia Legislativa para poder desenvolver os trabalhos. Então, essa demonstração de independência faz com que nós passemos a ser amigos, parceiros das instituições, porque elas percebem assim, poxa vida, não é mais um que vem pedir, né? Então, isso é muito preocupante, porque a prefeitura já não tem, né? O Estado já não tem, o governo federal já não tem, então eu vou lá e vou colocar mais um pires ainda. Eu falei, não, eu tenho que cumprir minha função como cidadão, né? Eu posso cumprir, eu tenho condições, eu vou fazer. Eu não vou ficar toda hora, a prefeitura faça isso, o Estado faça isso, né? O governo federal faça isso. Então nós tomamos essa iniciativa, então hoje nós somos parceiros da administração pública. Então, eu observo que você veio com uma camiseta e vocês, em todos os eventos, vocês se identificam, estão uniformizados. Aliás, parece que eu até vou ganhar uma camiseta pois aqui também, professor, né? Eu até queria parabenizar o senhor, né? Como o senhor, né, dentro da Câmara também é uma das pessoas que nós temos muito apreço, e não é só meu, é de diversas pessoas da nossa entidade, e nós queríamos entregar uma camiseta para o senhor. Aqui está a camiseta, Câmara Regional do Boqueirão. Atrás está organizando a sociedade, defendendo direitos, propondo soluções. Então, quando vocês chegam nos eventos, o pessoal diz, bom, essas são pessoas capacitadas, sim, que estão aqui para buscar soluções. E aqui nós temos um mapa a bandeira da cidade de Curitiba. Aliás, é uma bandeira muito bonita, eu gosto muito. E esse símbolo tem aqui o bairro do Boqueirão, tem
parece que é um cacho de trigo. É louros, né? Ah, louro, são louros aqui, exatamente. Uma camiseta muito bonita e olha, o tamanho é XG, serve bem para mim, eu vou usar. Muito obrigado, Éder. Quero que você externe esse agradecimento a todos os membros da Câmara. Agora, quais são as maiores dificuldades que vocês encontram, professor Éder? Eu sei que não é fácil, o senhor já relatou um pouco da história, da atuação, mas sempre tem algumas coisas que, às vezes, podem até desanimar os participantes, Sim. porque, afinal de contas, nós vivemos na sociedade da informação que tudo tem que ser muito rápido. Sim. Nós temos uma dificuldade muito grande que até... na verdade, além das reuniões de quarta-feira que nós fazemos, que são das comissões, nós fazemos sexta-feira a reunião administrativa somente. Porque tem assunto de administração que você não pode discutir com o grupo todo. E nesse momento, nós discutimos as questões também com relação à captação de recurso. Hoje, cada membro da nossa entidade colabora com R$20 mensais para manter um mínimo da nossa entidade. Mas por que nós fazemos isso? Poxa, se nós pensarmos, vocês já trabalham e ainda colaboram, né? Porque nós queremos dar o exemplo para a nossa comunidade e queremos que a nossa comunidade também nos apoie nesse sentido, né? Para que a gente consiga realmente dar uma estrutura mínima. E um outro problema, professor, é a questão do discurso. Né? Qual é o discurso? Aquele discurso mesmo da comunidade, quando chega para você e diz assim que não adianta, né, vocês tentarem, que político é assim mesmo, né, que as pessoas não mudam, porque isso não vai dar certo, né? E a questão da generalização que eu sempre falo, né? Eu sempre comento muito isso nas rodas de conversa, porque nós percebemos que as pessoas chegam e comentam o seguinte: todo mundo é ladrão. O brasileiro é burro, né? O curitibano não sabe dirigir. Aí a primeira pergunta que eu faço para ele: você é burro? Né? Se você é burro, porque você está dizendo que todo brasileiro é burro, então você é burro também. Eu não me considero burro. Né? O curitibano dirige mal. Até hoje não tenho ponto na minha carteira. Né? Graças a Deus não quero ter. Procuro cumprir com a minha obrigação. Então, mudar o discurso do cidadão, eu acho que é hoje dos desafios muito grandes que nós temos. Nós precisamos fazer isso, né? Porque nessa a tendência que o cidadão tem hoje de querer resolver o problema do dia para a noite, que nós sabemos que, graças a Deus, o nosso grupo entendeu isso, que não se resolve problemas complicados do dia para a noite, né? Você demora 1 ano, você demora 2 anos, você demora até 10 anos para conseguir resolver um problema. Então, colocar isso na cabeça da nossa comunidade é isso que nós estamos tentando fazer. E graças a Deus, nós temos apoio de muitos moradores e muitos empresários que estão nos ajudando hoje na Câmara Regional Boqueirão, e que, se Deus quiser, 2016 vai ser um ano de muito trabalho. Aliás, vocês têm planos para o futuro? Vocês objetivam conscientizar, melhorar a sociedade? Inclusive, esse trabalho que vocês fazem é uma espécie de um controle social da própria administração pública. Eu gostaria que você falasse sobre esses planos, sobre essa forma de controle social, digamos, das atividades públicas Sim. lá na região do Boqueirão. Sim. E a proposta principal, professor, é nós termos um controle social responsável e autossustentável, como eu mesmo coloquei agora há pouco, né? A questão de você poder realizar o teu trabalho independente de qualquer outro tipo de negociação, né? E para 2016 nós queremos realizar conferências livres, que nós chamamos, né? O que são as conferências livres? Eu aprendi isso na primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, né? Então, foram realizadas conferências livres sobre segurança nos segmentos da sociedade. E nós queremos realizar, a Câmara Regional Boqueirão, para 2016, está propondo isso, realizar conferência primeiro de segurança e posteriormente de educação. Provavelmente vai ser em torno de meados de março e abril. Então, nós vamos convidar autoridades, né? O senhor desde já está convidado, né? Enfim, nós vamos convidar também outras autoridades para que nós possamos debater, inclusive as próprias conferências, né? Porque você realiza a conferência e você não sabe, na realidade,
o que é que deu certo naquilo, porque você acaba não acompanhando a própria conferência, e aí você não sabe o resultado, aí gasta-se milhões, como aconteceu com a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, em que a última ata do CONASP, do Conselho Nacional de Segurança Pública, é de 2012, nós estamos em 2015, ou seja, faz 3 anos que o nosso Conselho Nacional de Segurança Pública não se reúne. Né? E o prejuízo, onde que você vê o prejuízo? Na própria segurança, onde falta verba para a Guarda Municipal, onde falta verba para a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, enfim, todos os órgãos públicos, né? Agora, professor Éder, me parece que também essa desconfiança que o senhor colocou de uma maneira generalizada, ela atinge outras áreas da administração pública também. O senhor falou da segurança, mas a própria questão da educação, que é uma questão estratégica para o nosso país, a área da cultura, que é importante também, dos esportes, principalmente para a juventude. Eu gostaria que o senhor abordasse essas áreas também. Agora, eu achei interessante essa possibilidade de fazer conferências livres, ou seja, não vinculadas àquilo que determina a lei e que muitas vezes os governos fazem só para que seja cumprido o mandamento legal. Isso inclusive faz parte do nosso estatuto, né? Então o artigo 2 do nosso estatuto ele prevê isso, que nós realizemos audiências, nós vamos demorar um pouquinho, né? Mas a questão das conferências nós sabemos que é muito importante. E na questão de educação, professor, nós sabemos, eu como policial militar, né? Eu digo assim que eu tomei muita chicotada, né? Então, quando você toma muita chicotada, você passa a aprender, né? A passar longe do chicote, né? Então, exatamente, foi bem esse o nosso posicionamento. Então, eu estou hoje na Comissão de Educação da Câmara Regional Boqueirão, porque percebo que, infelizmente, né, um dos caminhos, digamos assim, que seriam mais fáceis de você buscar uma solução para os problemas da sociedade é a educação. Começa pela educação. Né, essa é a minha opinião dos estudos que eu fiz, né, de mais de 3, 4, 5 anos que eu fiz, e que realmente nós percebemos que há uma demanda muito grande. E a educação passa pela questão do esporte, porque se você for, se o senhor for analisar hoje, Curitiba, ela ainda está muito, ela não está com a qualidade necessária na área de esporte e na área de cultura, porque nós ficamos sempre em segundo plano quando se trata de Rio e São Paulo. Né? Então, de âmbito estadual também. Então, nós temos uma deficiência muito grande em que nós acabamos ficando submisso a outros estados e não tomamos a devida iniciativa de começar realmente a pensar por que, vou citar alguns exemplos aqui, né? Por que o Curitiba não consegue ganhar um campeonato que é só Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo? Né? Nada contra, né? Eles são competentes naquilo que fazem, mas nós temos competência. Por que não começamos a pensar de uma maneira diferente, não de uma maneira submissa? Agora, professor Éder, nós temos alunos em todo o Brasil, temos prefeitos, vereadores, secretários, temos muitos líderes comunitários e, às vezes, essas pessoas querem levar essa experiência da Câmara Regional do Boqueirão para suas cidades. Vocês podem dar esse assessoramento? Enfim, tem um site, uma página no Facebook onde as pessoas possam entrar em contato com a Câmara Regional do Boqueirão? Sim, professor. Nós temos a página do Facebook, é Câmara Boqueirão mesmo, né? Câmara Regional Boqueirão, desculpa. Câmara Regional Boqueirão, e temos também o e-mail, que é câmaraboqueiral, né, sem o acento, né, @hotmail.com. Né, estamos ainda desenvolvendo os nossos informativos, o nosso Face também, devido às dificuldades financeiras ainda que nós passamos, mas que nós, para 2016, isso vai ser totalmente diferente, graças ao nosso planejamento, né? E dizer assim que as pessoas que tiverem interesse, né, em criar na sua região ou no seu município uma entidade, uma câmara regional ou uma câmara municipal não, né, uma câmara setorial, né, de iniciativa da própria comunidade, que possa manter contato conosco,
né, através, não sei se pode deixar o telefone também, sim, o claro. telefone 8478-3605. Vamos repetir, 41, né? Isso, 41. 41-8478-3605. E 9941 também, 9906-0205. Esses dois telefones são os meus telefones, né? Eu estou disponível a repassar outros tipos de informações que as pessoas queiram, porque nós, como eu falei para o senhor, a base é a Câmara Municipal. Nós temos estatuto, nós temos regimento, nós temos normas internas que, graças a Deus, todos os membros hoje respeitam, né? E principalmente nós temos pessoas de boa índole, pessoas de caráter que entendem que nós precisamos trabalhar com um princípio administrativo: organização, planejamento, controle, execução e controle. No mínimo você tem que ter isso, né? Então as entidades, se começarem a perceber isso, que elas precisam realmente ter esse princípio administrativo para conseguir trabalhar com planejamento de um ano para outro, né, de 2 anos, né, com certeza o sucesso vai ser muito maior, né, porque senão você acaba patinando, você não consegue, volto a dizer, você não consegue resolver problemas da comunidade se reunindo uma vez por mês, no mínimo uma vez por semana. Então, se quiser realmente resolver o problema, você consegue, só que vai ter um sacrifício grande, gente, né? O sacrifício muitas vezes até tem um tempo com a sua família, mas que com certeza vai repercutir na saúde da família, vai repercutir na segurança da família, vai repercutir na educação da família, enfim, em todas as áreas que envolvem, né, a nossa sociedade civil. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o Éder de Souza e o tema foi a participação comunitária. Professor Éder, eu quero agradecer muito a sua entrevista e parabenizá-lo por essa iniciativa de criar a Câmara Regional do Boqueirão. Não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor, e estamos à disposição para qualquer tipo de informação. Obrigado. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos em gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EDSAT, CBED, os canais da educação. E também você poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos debater a história do Paraná contada no rádio. E para isso nós convidamos a jornalista Zélia Cel, a jornalista Zélia Maria Nascimento Cel. Ela é formada em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, ela também é pós-graduada em administração e há 13 anos ela tem um programa na rádio educativa, agora chamada de E-Paraná, aqui em Curitiba, onde ela debate os temas paranaenses, a história paranaense. E recentemente ela fez um discurso muito aplaudido na Associação Comercial do Paraná, onde ela resumiu, podemos assim dizer, a história do Paraná, e esse discurso se chama O Paraná que Amamos. Zélia, você que é uma jornalista já veterana, podemos assim dizer, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, que sensação você tem e como é que você vê a repercussão
de você discutir e debater a história do Paraná, que é pouco conhecida de um modo geral, pouco estudada, pelo menos pelo povo de um modo geral, pela população de um modo geral. Eu gostaria que você falasse sobre essa sua experiência. É uma experiência maravilhosa. Eu adoro fazer o programa Nossa História. Nós estamos no ar há 13 anos. Começamos por acaso, eu nunca tinha feito rádio, até hoje não fiz o curso de locução que eu tinha que ter feito, o curso de locução para falar corretamente as palavras, né? Não falar muito rápido. Admira a tua calma com o que você fala. E começou por acaso o programa Nossa História, né? Houve um concurso da Secretaria de Estado da Cultura nos anos 90 e o prêmio era um computador. E eu estava louca para ter um computador, que era uma coisa naquela época. Você sabe, você foi jornalista, eu me formei em 75, a gente é do tempo da radiofoto da UP, né? Trabalhei no Estado do Paraná, no Diário do Paraná, tudo isso. E nessa época surgiam os primeiros computadores e eu me inscrevi nesse concurso e fiz um trabalho sobre os alemães, em geral, no Brasil e no Paraná. O nome do trabalho era Seus Olhos Eram Azuis Como os Céus do Sul, nome poético, né? Poxa. Eu juntei aí alemães de renome, de Santa Catarina com o Fritz Miller, do Paraná com Augusto Stresser, até preocupada com aquela xenofobia contra os alemães, eu achei que era um resgate interessante. Escrevi meu trabalho na Secretaria de Estado da Cultura, era muito caro, a gente tinha que fazer muitas cópias encadernadas para concorrer e tudo isso. Não ganhei o prêmio do que era o computador. Aí fui buscar esse meu trabalho e escrevi novamente num concurso na cidade de Rio Negro. Eu ganhei esse concurso. Sim. Ganhei esse concurso, foi uma festa linda na cidade de Rio Negro, porque justamente eu contava também a história dos Altdeutschen, dos primeiros alemães de Rio Negro, de 1829, dos quais o meu avô faz parte. O meu bisavô era o Miguel José Grem, né? O meu avô Vitor Grem, minha mãe Luísa. Então, por esse lado materno, eu tinha essa ascendência. E aí, o doutor Lauro, então, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, que lamentavelmente perdemos há pouco tempo, ele me convidou para entrar no Instituto Histórico. Eu fiquei, assim, muito honrada, né? Porque eu sabia que era uma instituição vetusta, séria, onde os senhores octogenários, na maioria, frequentavam e pouquíssimas mulheres frequentavam, eram os anos 90, né? Então, eu comecei aí as reuniões do Instituto Histórico durante um ano. Eu entrei muda e saí calada todas as terças-feiras. Mas você que é uma jornalista assim tão... Pois é, eu como jornalista atuante. Uma vez eu fui perguntar para um general sobre o filme do Silvio Bach, sobre os pracinhas. Esse general deu um murro na mesa e eu fiquei apavorada. Então eu me restringi a escutar Agora, você estava falando, Zélia, sobre os primeiros alemães que vieram, teus ancestrais. Me parece que eles eram uma comunidade específica, se não me engano, bucovina. Como é que foi? Não tem nada a ver com bucovino. Os Altdeutschen são de 1829. Os bucovinos são de 59. 50 e tanto. Em outra leva. 30 anos depois, então. Isso. Então, mas o que houveram antes dos bucovinos, vieram... Sim, os primeiros do Brasil, que vieram para o Brasil, né, vieram para o Rio de Janeiro e para o Rio Grande do Sul, 1820 e pouquinho, 24, por aí. E 29 aqui para a nossa região. Então... Mas isso antes daquela grande leva da imigração italiana. Que muito foi ali... antes, porque a italiana é de 78, 1878, que por parte de pai, eu descendo dos Casagranda. Esses italianos, quem quiser saber dos primeiros italianos que vieram para cá, vá até Piraquara, na frente da igreja de Piraquara, tem uma placa grande com o nome dessas primeiras famílias. Sim, mas esses não eram italianos lá de uma região trentina, exatamente, que não eram bem italianos, eram austríacos, são vários. Pertenciam a uma região que pertencia à Áustria. São de várias regiões, e são esses os de 1878, que vieram não para Santa Felicidade, vieram para a Colônia Dantas, na Água Verde primeiro. Todo mundo pensa que é Santa Felicidade, não, é Colônia Dantas, é Água Verde, os moletas são de lá também. Agora, voltando à cidade de Rio Negro, Mafra, ali essa fronteira
fronteira foi definida depois da Guerra do Contestado, porque a Guerra do Contestado durou 4 anos. O estado do Paraná é aquele mapa, né? E embaixo do Paraná nós tínhamos um tanto assim que nós perdemos na região do Contestado. Então ali nós temos Mafra e Rio Negro, nós temos Porto União, União da Vitória, né? Separados pela linha do trem. Então essa região foi perdida no Contestado. Mas eu contava para você como é que eu entrei no Instituto Histórico. Ótimo. Né? Foi assim, foi o seguinte, aí o doutor Lauro me convidou, eu frequentei, então eu comecei a ouvir aquelas pesquisas maravilhosas, né? Pesquisas importantíssimas, coisas que eu nunca tinha ouvido falar sobre o Paraná, porque aliás a história do Paraná sempre, me desculpe, é muito mal dada nas escolas, né? Muito mal dada. Então, eu comecei a me interessar e uma vez encontrei um diretor da Rádio Educativa e comentei, mas olha, eu frequento o Instituto Histórico, temos cada pesquisa maravilhosa. Zélia, faça um projeto de um rádio. Era o José Pereira de Mello, na época diretor, nos anos 90. Eu fiz o projeto e ele me botou no ar em 2002. Acendeu a luzinha vermelha, Jorge. Eu nunca tinha me preparado, eu só tinha experiência de jornal, nunca tinha feito televisão, rádio, coisa nenhuma. E de repente eu estava lá com um programa de meia hora e foi um sucesso. E em seguida as pessoas pediam mais. O programa passou a 1 hora de duração. E aí veio a mudança de governo. Você sabe como é que é, a mudança de governo muda tudo, né? Eu disse, bem, acho que vou enfiar minha viola no saco e vou cantar em outra freguesia. Aí o diretor de então, que era o Paulo Chaves, já falecido, me chamou e disse, olha, tenho 2 notícias para te dar, uma boa e outra ruim. Qual que você quer primeiro? Você pode dar a boa primeiro. O teu programa continua. Eu disse a ruim é que vai ser todo sábado, 6 horas da tarde, ao vivo. 1 hora de programa e vai ter 1 hora de programa. Então eu fiquei, realmente, não sabia se eu chorava ou se eu ria, né? Porque a minha família, coitada, eu com o marido que sempre viajou muito, né? Sim. Eu sempre fui pai e mãe, porque ele um pai muito amoroso, muito presente, mas por questão da profissão sempre viajou muito. Então eu disse, agora, os fins de semana que era o que a gente tinha, né? Para a família, foi para o espaço. Mas aí eu envolvi minha família nisso. Sim. Então, de repente, os filhos estavam lá trabalhando voluntariamente, o Guilherme a vida inteira me ajudando, a Letícia na pesquisa, a Marina, jornalista também, e até o marido também se envolveu, porque ele me levava e ouvia em casa e dava palpite. E ele participa do Instituto Histórico e Geográfico também, às vezes ele vai, sim. Então, eu disse, o que eu vou fazer, né? Então, nós ficamos 10 anos assim, Jorge, mas era um sucesso. E eu aprendi muito, assim com o povo, com as pessoas simples, porque você sabe que rádio AM, ela pega desde aquele trabalhador rural que acorda às 5 horas da manhã, que vai cuidar da criação, que essa semana até eu tive uma ligação de um ouvinte que escuta o programa, agora nós vamos ao ar domingo, 9 da manhã, que ele vai cuidar da criação com o radinho para escutar o programa. A história. Agora, Zélia, nós temos no Paraná vários Paranás, né? Vários Tem Paranás. aquele Paraná Isso histórico. eu aprendi também. Eu gostaria que você nos situasse os Paranás que nós temos aqui. Eu fiquei encantada com os Paranás que nós temos, porque quando eu fui convidada para fazer esse discurso do aniversário do Paraná, nesse ano de 2015, por ocasião dos 162 anos da nossa emancipação política de São Paulo, então eu fiquei até meio assustada. Eu disse, nossa, só tem celebridades fazendo esse discurso. Quem sou eu para fazer o discurso na Associação Comercial do Paraná, convidada pelo Dr. Jonel Shed, pelo Dr. Marcos Domakoski, pelo desembargador Luiz Renato Pedroso, uma pessoa que eu adoro, que é um amigo do coração mesmo. E aí eu disse, bem, eu humildemente vou pesquisar, como sempre pesquiso, e peguei o livro do José Carlos Veiga Lopes, nosso colega do Instituto Histórico já falecido, e nós tínhamos ali mais de 500 páginas, as histórias desse nosso Paraná de 399 municípios. E aí, Jorge, eu descobri o seguinte, nós somos muito mais índios do que nós pensamos. Nós temos uma influência indígena, o próprio nome dos nossos municípios, a grande maioria deles é de origem indígena. Sim. Os significados são fabulosos. O Paraná tradicional é esse de
Paranaguá, Curitiba, Exato. Castro, até ali por Dos Guarapuava. Campos Gerais, né? Por onde vinham as tropas, que você, eu até quero agradecer, que você me homenageou. Olha, eu não mereço tudo isso. Recebi merece, um troféu tropeiro, que eu adoro tropeirismo. Fiz mais de 10 programas sobre tropeirismo, né? E juntamente com o Velocino Fernandes também, que nos deixou essa semana, com Maria Tereza Lacerda, lá da Lapa, que também nos deixou recentemente. Com todas essas pessoas, você me homenageou e eu tenho lá com muito carinho aquele troféu tropeiro. Já recebi um outro do Casto também, do Casto Pereira, um outro troféu tropeiro. Então, eu tenho o arreio que foi do meu avô, eu tenho da família, por parte de pai, eu descendo do Domingos Nascimento, que fez a letra do hino do Paraná. Sim. Então, o Domingos Nascimento escreveu 3 livros, quer dizer, escreveu muito mais, né? Ele foi jornalista, ele foi militar, ele foi poeta, ele foi deputado pelo Paraná e dizem, até uma história que eu descobri, que foi envenenado porque era o virtual candidato ao governo do estado. Isso é uma história que eu estou pesquisando, estou procurando os parentes ainda vivos para contar essa história. Era meu tio bisavô. Tio bisavô. O irmão dele era meu bisavô. Então, ele escreveu sobre esse Paraná. Flora Têxtil do Paraná é um livro emblemático. Ele fez o levantamento de todas as nossas árvores. Depois ele fez a Ulha Branca, o nosso potencial energético. Isso no século XIX. Ele faleceu no começo do século XX. Ele andou a cavalo por tudo, fez o levantamento junto com o Bernardino Borman de todo o nosso potencial energético. Ele já falava de petróleo naquela época, de xisto. Ele já falava do xisto naquele tempo. Então, são livros... Depois ele escreveu O Homem Forte, que é um livro que eu adoro, que eu tenho, e que ele recomenda exercícios de tiro, que eu acho que todo mundo devia aprender a atirar, hoje em dia precisamos, e exercícios físicos, porque ele critica como era feito na época o exercício no Exército. Aí ele comprou uma briga com o Exército. Ele era militar também? Ele foi militar, Agora, você estava falando, Zélia, de nomes interessantes. Exatamente. Indígenas, porque nós... Antes do Paraná se tornar o Paraná que nós conhecemos hoje, o Paraná português, aqui nós tivemos a República de Guairá, que foram uma história as 15 fantástica. Reduções jesuíticas, vinha até próximo aqui de Curitiba, ali na região dos Campos Gerais. Exatamente. E, então, esse era um outro Paraná. Tinha uma civilização aqui. Eu nunca tinha ouvido falar nesses 13 anos, desses tantos anos do Instituto Histórico também. E aí, quando eu fui preparar esse discurso, eu peguei o livro do Darcy Ribeiro, Brasil... Viva o Povo Brasileiro? O Povo Brasileiro. O Povo Brasileiro, porque o do Wilson Martins, que é o Brasil Diferente. Isso. Também peguei do Wilson Martins. E ali, Darcy Ribeiro diz tacitamente, o sul do Brasil é diferente porque teve uma formação diferente. E aí ele fala das reduções jesuíticas. 15, Jorge. 15, só aqui no Paraná. Sim. Você faça uma ideia o que é isso. Se você for contar todas as do Sul, do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, você... Nossa! Então, a gente descobriu o seguinte, que nós temos até um município com o nome de jesuítas. Sim. Nós temos regiões assim, em Saint-Gés nós temos resquícios. Poderia isso ser usado turisticamente, porque as reduções jesuíticas eram perfeitas. Ali, os padres espanhóis, porque o Paraná era espanhol, os padres espanhóis reuniam os índios e faziam com que eles aprendessem a compilar, como os melhores compiladores da Idade Média, a fazer esculturas, a cantar, a fazer teatro. Eles tinham observatório astronômico, eles tinham fundição. Então, por muito tempo, até a coroa espanhola fez vista grossa, porque eles arrecadavam muito imposto. Ali eles criavam gado, ali eles plantavam, eles colhiam, eles produziam de tudo, Jorge. Exatamente. Eram sociedades perfeitas. Você falou há pouco ali do ciclo do tropeirismo, que durou 240 anos. Exatamente. E teve uma importância muito grande para o Brasil todo, mas principalmente aqui para o estado do Paraná.
Aliás, o Paraná só é o Paraná graças a um tropeiro que é até meio esquecido, que foi o Paula Gomes, Exatamente. que foi o que mais lutou pela emancipação da Quinta Comarca de Curitiba. Eu gostaria que você abordasse um pouco sobre o Francisco tropeirismo. Paula Gomes. Muita gente pensa que é uma mulher. E a rua Paula Gomes é Francisco Paula Gomes. Era esse tropeiro que foi o primeiro panfleteiro que o Paraná teve, porque ele fazia propaganda às próprias custas, ele distribuía panfletos pedindo a emancipação do Paraná de São Paulo. Então, realmente, o nosso Paraná tropeiro começa onde? Começa com o fim das reduções jesuíticas. Então, o Paraná o que é? O Paraná era jesuíta, o nosso Paraná era indígena. O nosso Paraná tem uma grande raiz indígena que tem que ser considerada em tudo. Veja o nome dos nossos municípios. Faça, pegue uma lista, veja quantos são de origem. Aliás, eu estava vendo aqui, o Piem, por exemplo, é o pio de um gavião. Exatamente. Guarapuava. O Guará. Temos o Guará de Guaraqueçaba, que é a ave vermelha, e temos o Guará de Guarapuava, que é o lobo guará. Isso. Então tem a ave e tem o lobo. A senhora também trata, digamos assim, do prato típico nosso, que é o barreado, ou a dança. A dança do fandango, que foi tombada. Gente, por que o tropeirismo não foi tombado ainda? Não me conformo. Nós temos que tombar como patrimônio imaterial do Paraná. Não precisa tombar como da humanidade. É do Paraná. Sim. Porque é muito mais complicado você tombar. Tem correntes que estão querendo tombar como patrimônio da humanidade. Do Paraná, porque aí as reduções jesuíticas foram todas acabadas, não é? Nós tínhamos 400 mil índios, ficamos com 800 e poucos. E o que aconteceu foi o seguinte... Essa destruição, digamos assim, das reduções jesuíticas, elas aconteceram naquele período em que Portugal e Espanha formaram um reino só. Foi de 1580 a 1640. Daí os bandeirantes, os portugueses, invadiram Essa é a história que a gente tomaram, tem, né? Raposo Tavares, o que Raposo Tavares destruiu, né? Nós temos a rodovia Raposo Tavares, o que ele destruiu de redução jesuítica não foi pouco. Né? Então, nós temos o fim da... E aí, aquele gado que tinha nas reduções, ele ficou solto pelo campo. Ficou solto e aí começaram a surgir as estâncias. E tem mais uma surpresa. Em um levantamento que foi feito dessas estâncias que havia, principalmente aqui no Paraná, nos Campos Gerais, depois lá para a região de Palmas, Guarapuava, você surpreenda-se mais uma vez com a história do Paraná, Jorge. De 286 estâncias, 69 eram administradas por mulheres. Isto no século XIX. Já pensou? No século XIX. Agora, um ciclo importante também foi, além do ciclo do café, que durou até recentemente, mas foi o da erva mate, né? Você explorou bastante. Sim, e tem a explorado. Universidade do Mate, né? Surgiu a universidade, esses casarões que nós temos no Batel, todos surgiram de lá. E o mate é nosso, né? A bombacha é nossa, o mate é nosso, o tropeirismo é todo nosso, só que nós não cultuamos, né? Nós não temos o paranismo suficiente, não tivemos. Hoje nós temos o movimento Pro Paraná, temos movimentos que tentam resgatar o paranismo. Você falou porque a bombacha é usada pelos gaúchos, mas é oriunda aqui do Paraná, como o chimarrão também, O chimarrão também. Então, nós temos que deixar de ser tímidos e autofágicos, como o Domingos Nascimento já nos descreveu uma vez. O paranaense é tímido e autofágico. Nós temos que valorizar o que é nosso, né? E como eu falava, as mulheres administravam as fazendas porque o tropeiro se ausentava até por um ano de casa, né? Até por um ano. Ele saía nessa tropeada, então quem ficava cuidando da fazenda eram as mulheres. Esse é um fato também que me surpreendeu, eu não sabia. Também podemos assim dizer que alguns nomes, você lembrou, Jaguaraíva é um nome guarani também, né? Nome de uma cidade aqui do Paraná. Jacarezinho, que era uma espécie de um jacaré. O jacaré mesmo que tinha na região. Tem nomes muito curiosos, por exemplo, Jussara. Sabe por que existe o município de Jussara? Sim, que é o nome de uma mulher, né? A Miss Brasil.
A Miss Brasil daquele ano era Jussara Marques. Então, o prefeito achou por bem mudar o nome da cidade e homenagear a Miss. Tem Lidiópolis, por causa da mãe do colonizador, da companhia colonizadora da região, que era Lídia. Nós temos muitas mulheres também nominando Maringá, né? Maria do Ingá, Maria do Ingá, da música de Gilberto Carvalho. Que era uma música de muito sucesso. Exatamente. Quando eles estavam... Porque não existe essa palavra Maringá, né? Maria do Ingá. Exatamente. Não, e o que mais? Nós estávamos falando dos vários Paranás. Então, esse Paraná histórico, ele pega o centro aqui, o tradicional. Principalmente o oeste também. Mas tem o norte pioneiro, parece que é uma colonização mais mineira, paulista. Mineira, completamente. Se você for ver as companhias colonizadoras, se você for ver os nomes dos municípios... É tudo assim. E o nosso litoral, né? Guaratuba é antiquíssima. Também tem nome nome indígena, não é? Então... Agora, o norte, digamos assim, o norte novo, o norte tradicional, que pega aquela região do noroeste do Paraná, ali Londrina, Maringá, ele é bem recente, né? Tem o quê? Uns 70, 80 anos de colonização? E a influência inglesa, né? Tem cidades inglesa ali com nomes ali americanos, também integrantes das companhias colonizadoras inglesas que colonizaram ali e que eles foram para a Inglaterra e acharam bonito o nome de uma cidade e vieram para cá e batizaram a cidade com aquele nome. Quitandinha é interessantíssima a história. Quitandinha aqui na região metropolitana? Quitandinha é muito interessante porque o prefeito da época, ele foi para Quitandinha e gostou muito do Quitandinha, do cassino. O hotel lá do Rio de Janeiro? O hotel Cassino do Rio de Janeiro, em Petrópolis. Ficou encantado, chegou aqui e mudou o nome do município para Quitandinha. Também. Foi assim, nós temos histórias muito curiosas. Eu vejo que você... Bom, Marechal Cândido Rondon, todo mundo conhece. Sim, mas sertanista, grande sertanista. Maria Helena, por exemplo, foi também em homenagem à filha de um colonizador. Exatamente. Estão as mulheres agora, nós pegamos essa região tradicional, o norte pioneiro, mas o sudoeste e oeste, esse me parece que a influência toda é gaúcha e catarinense, não é? Marechal Cândido Rondon já é assim, né? Aquela influência gaúcha bem grande e alemã, né? Tem muitos alemães, tem aquelas festas da cerveja. Nós temos um universo muito rico no nosso estado. Um universo muito rico. O número de poloneses que nós temos aqui, ele só perde para Chicago, nos Estados Unidos, e para a própria Polônia, porque nós somos o terceiro, aqui o Paraná é o terceiro estado em número de descendentes de poloneses no mundo. Nós temos muitos poloneses aqui também. Uma outra colônia forte também são os ucranianos, né? São. Os ucranianos, nossa, com tradições belíssimas, né? Inclusive algumas cidades, Irati, a cidade de Prudentópolis, a maior parte da população são descendentes de ucranianos. Você tem um universo, né, aqui no Paraná. Você não precisa ir lá para fora, agora está tão caro passagem, o dólar está tão alto, o marco está tão caro. No próprio Paraná você tem, né, exemplos assim do mundo inteiro. E tem coisas que nós temos aqui no Paraná que lá nos países de origem eles não têm mais. Muita coisa preservada pelos poloneses daqui, pelos alemães daqui, pelos ucranianos. Por todas essas etnias, não existe mais lá. Porque eles mantêm as tradições do século XIX, que lá... As pêsancas. Eles já superaram, né? Exatamente. As pêsancas dos ucranianos, né? Eu estou vendo aqui, nesse teu discurso, que também você faz uma homenagem ao Zacarias de Góes Vasconcelos. Eu gostaria que você falasse sobre ele, que foi o primeiro governador da província, ele era um baiano. É verdade. Então... parece que há um respeito muito grande por ele. Um respeito muito grande, porque ele criou tudo que nós temos, né, aqui no Paraná. E existe uma campanha muito grande para preservar o 29 de agosto como a data da emancipação, porque foi quando ela foi assinada por Dom Pedro II, não é? E o Zacarias de Góes Vasconcelos, o primeiro presidente da província do Paraná, ele criou
tudo que precisaria para ver, inclusive jornal, veio pela Serra do Mar essa primeira máquina tipográfica e todas as instituições que nós precisávamos. Ele casou com a Carolina, se não me engano, era uma moça bem novinha. Até nós temos no Museu da Lapa o vestido de casamento, eu não tenho certeza se é dela ou de uma outra mocinha, parece de uma criança. Tem o vestido, está exposto no Museu da Lapa. Então as moças casavam muito cedo e ela se casou com o Zacarias e tiveram um filho e o filho ficou doente e aqui a população toda se mobilizou. Então existem registros dele depois agradecendo todos os cuidados porque eles eram um casal muito querido. Ele já era um quarentão, Ele já né? era quarentão e ela era bem mocinha. 13, 14 anos mais ou menos. De diferença, isso. Ela tinha de idade na época. E foi um casal muito querido, as pessoas gostavam muito deles. Então, nós estamos entrevistando a professora Zélia Cel, ela que é jornalista e que tem um programa de rádio já há 13 anos, onde ela conta a história do Paraná. Nesses 13 anos, tem algum programa que te marcou, alguma entrevista, alguma coisa que você... Tem um programa que eu fiz com a Elô, é uma moça que se tornou nossa amiga e ela morou no interior e ela veio para a cidade e ela conta da vinda para a cidade que a mãe dizia, leve o rádio, e ela chorava. E eu fiz um programa inteirinho com ela sobre a vida na roça. Sim. Foi um programa lindo, ela contou tudo, como é que era feito, como é que fazia aquela farinha de mandioca, como é que a pessoa amanhecia, o que fazia na roça, como é que cozinhava, como é que costurava, como é que bordava. Sabe, as festas na roça, foi um programa lindo. E mais uma coisa que eu gosto muito do programa Nossa História, porque cada semana é um novo desafio, que eu sei que a história se faz a cada dia. A cada semana nós estamos descobrindo novos documentos, pode ser diários, pode ser cartas, pode ser estudos arqueológicos de alguma coisa descoberta embaixo da terra, nunca se sabe, isso muda toda a história. Então isso é que me move, e um bilhete que eu ganhei uma vez de um ouvinte, quando eu fazia o programa ao vivo, eu ganhava assim, pepino azedo, pão caseiro, as pessoas iam lá levar, sabe, adoravam. E uma vez eu ganhei uma cartinha mal desenhada de um ouvinte, dizendo assim, num papel de pão, assim, e dizendo assim, quando eu ouço o programa, a vinheta, ele não sabia que era, quando eu ouvo a musiquinha do programa, que é a vinheta do nosso programa, é Curitiba, de Bento Mussurunga, tocada ao piano por Dalila Morgenstern. E quando eu ouço a musiquinha, eu sei que eu vou aprender muito. Que bacana, hein? Então ele lá naquele fim de mundo onde ele morava, que chegou aquela cartinha com muita dificuldade, aquela cartinha mais barata que tem, né, que você pode mandar, e aquele papelzinho de pão eu guardo até hoje, e quando eu quero desanimar, eu leio aquilo lá e digo, não, eu vou continuar. Que bacana. Então, nós entrevistamos Zélia Cel, ela que é jornalista, e o tema foi a história do Paraná no rádio. Zélia, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Eu não tenho dúvidas de que você contribuiu na formação dos nossos alunos. Imagina, muito obrigado. Eu que agradeço.